Fala, povo, bom dia. Vamos mais um dia de análise aqui. Seguinte, vamos fazer a análise aqui do Nasdaq. Hoje, dia 21, é uma quinta-feira. Ontem foi um dia complicado, em relação à geopolítica. O mercado abriu com uma indecisão, estava mais um dia de queda para os índices e acabou que saiu algumas headlines, como visto lá no outro vídeo do possível fechamento de acordo com o Irã. E hoje a gente já está tendo um cenário um pouco diferente, ó. O preço deu uma explodida aqui, provavelmente pode sair uma headline aqui agora. A gente acabou de ter a divulgação aqui de alguns dados econômicos. Foi divulgado agora o pedido inicial de seguro-desemprego. Vamos ver aqui como que saiu. Ó, continua dando uma leve alta aqui. Esse aqui é o gráfico do S&P. Então aqui, ó, pedido inicial de seguro-desemprego veio praticamente em linha, então não surtiu muito efeito no mercado, dentro das expectativas. Veio abaixo do anterior e um pouco abaixo do projetado. E esse valor aqui sendo menor, ele confirma a força de trabalho. Então, quer dizer, está tendo mais pessoas, vamos dizer aqui, empregada nos últimos tempos. Então, o desemprego não está aumentando. E mais tarde a gente tem a divulgação aqui dos PMIs, vai ser às 11h45, logo depois da abertura de mercado. O projetado aqui está vindo basicamente em linha também. Aqui está levemente abaixo, então os PMIs aqui se mantiver acima dos 50, é ok. Não pode vir muito abaixo de 50. Vamos ver se, né, até agora não teve nenhuma notícia aqui relevante que possa justificar essa movimentação, mas vamos ficar de olho aqui, vamos dar sequência aqui no estudo para hoje, no cenário de hoje. Os dados macroeconômicos aqui para o momento, agora 9h35, a gente tem taxa de juros positivos, juros de 2 anos, 5 anos, 10 anos, tudo positivo. Taxa de juros 2 anos é o que a gente mais olha aqui para o intraday, ainda permanece acima de US$ 4, quase 4,10, 1% de alta. Esse 1% de alta aqui é bastante relevante, é bem alto. E isso aqui força a uma correção para os índices, né? Energia aqui, petróleo, voltou a ganhar força aqui, está positivo, 2% positivo. Olha a alta que teve aqui hoje. Isso aqui foi às 7 da manhã, foi uma headline que teve. Referente a. Não estou lembrando qual que é o título aqui. Vou só confirmar direitinho aqui o que foi essa headline. 7h25. Ah, tá. Aqui que foi o líder supremo do Irã falou que não vai abrir mão do urânio enriquecido, que está próximo da pureza, que ele não vai abrir mão e que não vai deixar os Estados Unidos recolher. E causou essa alta aqui do petróleo e, consequentemente, a queda dos índices. Olhando para esse cenário aqui dos dados econômicos, a gente tem uma força de queda para os índices. Então, juros positivo, petróleo positivo, dólar levemente positivo aqui, até a casa do 0,20 aqui. Existe a possibilidade dele reverter caso a narrativa do dia ali mude, né? Mas aqui o dólar positivo, ele passando aqui de 25, 30, já é um direcional para o dia. Os índices aqui, ó, levemente negativo, praticamente 0 a 0. E nosso VIX aqui
trabalhando perto da casa dos 18, é, 1,6 aqui positivo. Então, olhando só baseado aqui no direcional da macroeconomia aqui, a gente teria uma queda para os índices, uma quantidade de queda. Então, se continuar essa narrativa que o Irã não vai, que o Irã não vai concordar com as exigências dos Estados Unidos referente a essa parte nuclear, né, do urânio enriquecido, essas coisas, não abrir mão da potência nuclear, pode continuar derrubando os preços. E aqui, o que acontece? A gente está tendo uma divergência até o momento dos dados do Gama, que é as opções. O NDX aqui, até o momento, a gente segue com Gama positivo, mais comprador. Aqui já está um bi relacionado à compra. O SPX, que é o S&P 500, a gente com quase 10 bi comprado, bem positivo. Só que isso aqui, mediante o volume, dependendo da narrativa do dia, a geopolítica, isso aqui reverte muito rápido, que foi o que a gente viu que aconteceu ontem. Então, isso aqui não é a garantia de nada. A qualquer momento, dependendo da narrativa geopolítica ali, isso aqui reverte em questão de minutos. Só o QQ aqui que aponta um short gama para o dia, que ele está mais vendedor, mas não é tão, vamos dizer assim, ele não tem tanta força em relação aos outros ativos ali. O SPY também levemente positivo, isso aqui é praticamente quase que um 0 a 0. Então vamos aguardar o desenrolar aí até a abertura de mercado e aguardar, a gente vai só tomar alguma posição após a divulgação dos PMIs ali. Então, às vezes, posicionar logo na abertura ali, antes da divulgação dos PMIs, pode acontecer um sweep ou vir algum dado inesperado e acabar dando, não um direcional, mas ele acaba saindo um pouco do padrão ali, né? Pode dar um sweep de alguma posição ou comprada ou vendida para depois seguir o direcional do dia. Então vamos seguir acompanhando aqui, vamos ver se até o momento da abertura, se não vai ter nada relevante na geopolítica ali para mudar o direcional, mas até então a gente tem uma divergência clara no dia, porque as principais informações para a gente, que é esses dados aqui da macroeconomia, ó, os juros aqui tá dando uma retraída, então vamos acompanhar, porque olhando por esses dados aqui, a gente acreditaria numa queda para o dia, a narrativa que vem ali da geopolítica seria uma possível queda para o dia, e as informações aqui do Gama, o pessoal está se posicionando mais comprado, eles estão mais comprado, acreditando em uma alta para o dia. Então vamos ver como que vai ser o desenrolar até a abertura aí para a gente ver o que que acontece. E depois eu volto com a segunda parte, mostrando o que aconteceu no dia. Essa aqui seriam meus alvos para o dia. Até então, os alvos aqui no NDX seria o Nasdaq, né? Tem pouca região vendida. Tem mais alvos aqui pro S&P, alvos mais abaixo, mas também tá bem próximo. Então pode ser um dia mais travado. Então depois eu volto com a segunda parte, mostrando qual que foi o que aconteceu depois da abertura. Então, voltei aqui para fazer a segunda parte, para fazer o fechamento da análise do dia. O que aconteceu? Esse aqui é a filmagem, né? A gravação da primeira parte, mais cedo. Deixa eu ver aqui, sumi aquela opção ali, ó. Era às 9h32, a hora que eu fiz a análise para mercado. E as informações que a gente tinha aqui dos dados era o seguinte: juros estava positivo, petróleo positivo e dólar positivo. E no decorrer do dia, esse cenário aqui
tava mostrando, era um reflexo de umas notícias que estavam saindo da posição do Irã não, sobre não entregar o urânio enriquecido para os Estados Unidos. E o que acontece? Os dados, depois disso, durante o dia, teve abertura de mercado e foi mais ou menos como a gente esperava. O mercado ficou travado, aqui ó, foi a 10h30, que foi a abertura de mercado. Aí o mercado fingiu que foi para um lado, voltou para o outro, e nesse meio tempo aqui teve algumas headlines ali que deram sentidos opostos, né? Tem hora que dava mais positivo, tem hora que dava mais negativo, e o mercado ficou nisso aí, ó. Fechou essa lateralização até meio-dia e meia, aqui já era 1h30, só que olha como estão os dados agora. O petróleo já está negativo, os títulos aqui, ó, já está negativo. Isso aqui há 10 segundos atrás estava negativo, ele está oscilando aqui agora. O, o VIX aqui voltou, agora está negativo, já caiu bastante, já caiu quase 18 para 17 aqui praticamente. O que aconteceu? Acabou de sair um possível acordo do Irã com os Estados Unidos. Aqui fala que foi feita uma versão final do acordo e isso traz otimismo para o mercado. Mas é aquela história, né? Amanhã ou daqui a pouco pode vir outra narrativa falando contra isso aqui, que não é muito bem, porque isso aqui é uma posição vinda, é como se o Irã fosse em rede nacional deles lá e falar que o acordo tipo assim, está se aproximando do acordo. E depois os Estados Unidos vêm e fazem uma narrativa contrária, falando que não é muito bem assim e que eles não vão aceitar esses termos, porque igual aqui, os termos que o Irã coloca favorece mais, peraí, favorece mais eles do que o próprio Estados Unidos, porque os Estados Unidos fala que ele não fecha o acordo se ele não concordar com a parte dos termos da parte nuclear. Aí aqui ele fala que as negociações sobre as questões pendentes deverão começar num prazo máximo de 7 dias, que é o que eles querem. Eles querem fechar o acordo, mas essas questões eles querem, vamos dizer que assim, empurrar com a barriga para falar que vai resolver depois. Mas a gente sabe que eles não têm interesse em resolver isso. Senão eles fechavam o acordo e tava resolvido, né? Então pode sair uma narrativa dos Estados Unidos depois falando que não fecha o acordo com essas condições. Então não é de fato um acordo selado, né? Confirmado. E aí, ó, essa headline que saiu agora às 12h10, agora são 12h35, e o mercado ficou lateralizado, sem, vamos dizer aqui, sem direção, né? Trabalhando nesse range aqui apertado. E desde de manhã, quando eu fiz o pré-mercado, esse aqui seria o nosso possível alvos para o dia. E aqui a gente está num replay. Eu vou soltar um replay aqui para quem acredita que a macroeconomia geopolítica não interfere tanto no mercado e fica só fazendo análise gráfica, procurando topo e fundo, procurando triângulo. Às vezes funciona, mas o que manda é a geopolítica, o mercado disparou. Então, essa vela aqui, ó, às 12h10 não tinha saído notícia nenhuma, então já era, talvez para a gente aqui, né? Mas algumas pessoas do mercado já tinham a informação privilegiada e já começou a se posicionar e o mercado acabou direcionando para alta. Então, ele veio buscar as possíveis regiões. Pode ser que no final do dia, se permanecer essa narrativa, ele vai ganhar força aqui e pode buscar aqui até o 29.518, que é a última informação. Deixa eu ver a última informação que a gente tem aqui. Aqui está como 29.400 ainda. Ele já está no 29.400. Aqui ele vai atualizar, tem 7 minutos que atualizou. Mas eu acredito que se continuar essa narrativa, ele possa vir buscar aqui o 29.520.
e trabalhar nessa região aqui. Ou pode ficar só lateralizado nessa região, mas o alvo foi alcançado, né? Só que, da mesma forma que saiu a notícia favorável, o mercado subiu, ele poderia estar travado aqui nessa região, ter saído a notícia contrária e o mercado ter derretido e buscado o alvo aqui de baixo. Então, assim, é uma incógnita que realmente vai acontecer ali na geopolítica e vai estar direcionando o mercado. Se a gente for achar uma desculpa aqui para não ter ficado de fora, a gente poderia falar que por isso suipou fundos aqui na abertura e tal, e depois quebrou estrutura aqui, e que a compra seria aqui no. A compra poderia ter sido aqui no pullback do order block, preencher o FVG, mas beleza, é um gatilho válido, mas até então, nesse momento aqui, não existia nenhuma informação favorável que o mercado poderia trazer esse viés de alta. Então ele poderia terminar o dia lateral aqui, busca em cima e por aí vai. Então não tem como se posicionar porque não tem como saber o que realmente vai acontecer. Então aqui o mercado traz para a gente o cenário otimista, que era o cenário até antes das 7 da manhã, onde saiu uma headline lá. O mercado estava totalmente favorável para uma alta no dia. Então, esse aqui seria os possíveis alvos do dia. O mercado que era para ter, na abertura aqui, ele poderia ter sweepado aqui, montado a estrutura e ter ido direto buscar os alvos. Seria um melhor posicionamento. Mas aí vamos aguardar os próximos dias. Se a gente for olhar aqui, ó, os outros ativos, ó, os alvos, como que bate certo, vai buscar. Aqui a gente tem outros ativos que a gente monitora, QQQ, mesma coisa, SPY, mesma coisa. Aqui no SPY até tinha um put wall aqui, que coincidiu com o fundo, onde ele ficou travado, respeitou bastante, o outro put wall tava mais longe, e acabou que ele rompeu aqui o 740, ancorou e foi embora buscar as regiões. Próximo alvo, 745, vamos ver aqui como que tá. SPY, próximo alvo mais relevante, 745, até que o 745 aqui perdeu força. Então o alvo mais relevante está como o 743, ele está no 743, mas ele romper na região aqui, ele vai acelerar e vai aparecer novos alvos futuramente. Então se a gente pegar aqui se a gente pegar um histórico da parte da manhã, ó, 745, como estava mais incrementado, a barra maior era o 743, e ao longo do dia as informações foram mudando. A gente chegou a ter um alvo até no 750. Olha pra você ver. Não tinha visto isso, não. A gente chegou a ter uma possível região no 750. Aí aqui, ó, depois das 11 horas, mercado incerto, meio que no 0 a 0. E é isso. Alta infinita. O preço pode dar uma. Pegar aqui, ó, SPX. O preço pode dar uma oportunidade aqui, ó, se ele fizer um pullback, acreditando na continuidade de alta. Poderia dar esse tradezinho aqui, mas pela volatilidade, não sei se ele volta. Tradezinho aqui pagaria quase 2 para um. Dá para dar uma ajustada no stop aqui. Então, se ele voltar, fizer esse pullback, ele pode buscar a próxima região ali. Vamos aguardar aqui. Vamos ver se ele faz o pullback aqui, aciona a entrada e dá um direcional. Vamos ver como que estão os outros ativos aqui por momento. Nasdaq chega 29.400, mesmo alvo.
SPX mesmo alvo, não atualizou ainda. Pode ser que ele faça um pullback mais curto aqui, ancorando nessa região do 7.450, mas a compra ideal seria aqui embaixo. O que ele vai entregar aí. Aqui, o que acontece? A gente já está trabalhando numa zona de pressão vendedora, já são 12h40. Então, quem estava posicionado nessas regiões aqui, em opções, normalmente o pessoal, o preço chega no strike, ou passa do strike, o pessoal começa a realizar posições, né? Como se ele estivesse batendo take no dia. Então, se ele acredita que o preço possa subir mais, ele fica posicionado, espera para fechar mais tarde. Que a gente tem uma janela até às 5 horas para ele estar encerrando a posição. Então, mas tem grande chance do preço buscar aqui o 7.450. Seria. Aqui tá 465, na verdade, né? Aqui a gente tá no SPX, o Nasdaq. O Nasdaq tá fazendo o mesmo movimento, porém o Nasdaq tá vendo que ele não rompeu a barreira dos 29.400. Essa compra aqui seria válida, ele fez um pullbackzinho aqui já. Aqui essa compra seria válida, stopzinho mais abaixo, não proteger aqui seria mais arriscado, seria o stop mais protegido aqui, mas ele tem que romper aqui para ele acelerar e buscar a próxima região, mas aqui pode entrar muita venda, né? Porque é uma região, quem está posicionado nos 29.400, eles vão desmontar as posições e realizar o lucro das opções. Mas eu acredito que ele tenha força para fazer isso aqui, ó, para buscar pelo menos 50% aqui da região. Então aqui a gente já estaria no trade. Ó, Nasdaq, ele fez o pullback em cima da região do 7.450 e está indo embora. Então às vezes ele não faz o pullback que a gente gostaria para estar fazendo a compra. Ele pode fazer esse movimento aqui disso e pá, ele demonstra uma força compradora aqui, todo mundo entra posicionado, põe stop aqui no fundo, ele volta, captura stop de todo mundo para depois subir. Ó, os dados aqui acabou de atualizar, o SPX. Por enquanto, o maior alvo do SPX seria o 7.465, que é essa região aqui. Ela existe ainda. Ó o preço voltando. Aquela manipulaçãozinha de leve. Se ele voltar aqui na região, ainda a entrada é válida. A entrada é válida. Isso aqui é uma manipulaçãozinha de mercado, isso é normal acontecer. Agora, se ele buscar o stop aqui embaixo, aí já é uma pressão vendedora maior. Ainda seria saudável, né, para o movimento. Ele voltar a lateralizar aqui para ganhar força, para voltar a impulsionar. Mas eu acredito que não acredito muito nesse movimento, não. Eu arriscaria essa posição comprada aqui. Ó, Nasdaq também devolveu. Então é uma região complicada de trabalhar. Depois que ele chega no alvo, abrir essas posições acreditando que ele vai romper buscando o próximo alvo é mais complicado. Tanto que a gente vê aqui que o 29.400, 29.440, aqui a gente está no SPX, Nasdaq, nós estamos no Nasdaq. Ó, Nasdaq 29.400. É a região mais predominante. Não tem uma região tão forte aqui para cima. Então, esse volume aqui já seria o nosso alvo do dia. Então, vamos dizer assim, o trade perfeito seria procurar uma compra no fundo aqui para buscar o alvo. Depois que chega no alvo,
é complicado querer fazer alguma coisa. Pode continuar entrando mais volume e essa barra aqui começa a incrementar e a crescer, aqui perdeu um pouco de volume pela algumas realizações e o pessoal continuar posicionado e o preço buscar lá. Mas já é uma operação mais arriscada pelo horário também, já é final de tarde, mas pode, pode dar continuidade. A S&P não teve força para buscar nossa entrada ali. Provavelmente ele vai seguir. Ver aqui os outros, ó, mesmo esquema. Aqui já ficou mais bonito. Seria a mesma. O QQQ, ele é espelhado com o Nasdaq, o ETF do Nasdaq. Olha, ele rompeu a região, fez o pullback na barra de rompimento e está seguindo. O SPY, mesma coisa. Fez um pullback aqui mais raso, acima da região que foi rompida, e vai buscar o próximo alvo. Se a gente olhar aqui, SPY, nós temos alvos. Ele já está acima, 7.400, 743. O preço está acima aqui, ó, dessa região. O preço está. Vou traduzir aqui, ó, a informação. O preço acabou de romper aqui, fez o pullback e ele vai seguir até o 747, até o 745, que é essa região, que é essa barra aqui, ó. Então, na verdade, aqui seria uma proporção mais micro, né? Ele ancorou aqui para buscar lá, que é esse movimentozinho aqui, ó, que ele fez. Se tivesse entrado no trade do Nasdaq aqui, estaria pagando, poderia dar uma encurtada aqui pelo risco, diminuir um pouco o stop, ou se estiver disposto a arriscar, zerar o stop aqui, deixar desse, ele voltar, não pagar para ver, né? Não, fazendo um pullbackzinho de novo ali. Mas resumindo, é isso. A narrativa ali voltou para o movimento inicial da manhã. É pena que eu tenho chegado tarde hoje aqui para fazer análise, eu não tenho essa imagem do mercado, que senão a gente poderia ter visto, daria para ver a rotação que o mercado fez, que ele estava, de manhã ele estava com esse cenário aqui, ele estava negativo, juros estava negativo, petróleo negativo, o dólar não lembro direito como que estava, mas estava próximo do zero, e o VIX também, se eu não me engano, estava negativo. Então, antes das 7 da manhã, o dia era de alta para os índices. Mas acabou que deu uma atrasada nisso aí, bagunçou um pouco, mas acabou cumprindo e ele vai buscar os alvos do dia. Tomara que mantenha essa narrativa aí de fechar esse acordo logo para dar paz para nós poder trabalhar. E é isso.